Dificilmente eu assisto anime de vampiro, porque às vezes é muito fresco, mas esse aqui me motivou bastante a dar uma olhadinha. E eu gostei, porque tem um romance bem legalzinho e também comédia. Só faltou um lobão. Ah, aliás, tem um lobo aqui, mas devia faltar um lobo protagonista. Ia virar um crepúsculo da vida. O anime já começa com um vampiro chamado Noé, onde ele estava indo para uma tipo de vaca voadora. O que parece é que se passa no passado retrô, onde tem tecnologia com o passado. Mas Noé, ele está naquele momento embarcando nesse barco aí para poder conhecer Paris e também tem um objetivo, que é encontrar o livro de Vanitas. Essa ordem foi dada por professor dele. Ao mesmo tempo, ele acaba conhecendo uma mulher, onde ele acaba ajudando ela porque ela passou mal e os dois até ficam bem amiguinhos. Mas, porém, tem uma pessoa que está em cima do barco, que é o Vanitas, que tá com o cara no momento ali, procurando alguém. E quando Noé tá andando com essa moça para algum canto, o Vanitas acaba atacando a moça, isso porque ela é uma amaldiçoada. Só que o Noé, não entendendo muito, ele acaba defendendo, pensando que ele quer matar ela. Cara, o cara chega atacando e pulando em cima, qualquer um ia pensar nisso. E aqui os dois têm um certo confronto, mas não é aquele confronto pesadão, pelo menos não ainda. Isso porque a moça acaba se transformando ou virando alguma coisa que acaba atacando as pessoas. O Noé até chega a tentar impedir ela, só que depois o Vanitas, ele consegue usar o livro para poder conseguir curar ela. Ele tem uma habilidade de cura. Aliás, ele acaba caindo também no céu com Noé, onde ele acaba caindo dentro de uma igreja ou um celeiro, não me lembro o que é isso aí. Só que o Vanitas acaba rindo e achando engraçado isso, e ele pede para o Noé trabalhar para ele. Ele acaba até discordando, mas ele fala o nome dele, que é Vanitas, e o objetivo dele é curar os vampiros, e ele é humano, do clã da Lua Azul. Para quem não entende sobre esse clã, eu vou logo dizendo o que é. O clã da Lua Azul é um vampiro que acabou nascendo na Lua Azul, não dos vampiros que nascem na Lua Vermelha, são os vampiros de boa. Agora que os que nascem da Lua Azul são amaldiçoados, aí os vampiros meio que detestam esses vampiros. E o Vanitas, que é o original, que não é esse humano, exato, o nome dele não é Vanitas, ele pegou o nome de um vampiro antigo, pegou o nome dele, isso como objetivo de curar todos os vampiros como uma vingança. Ele não explica muito bem no começo, mas a obra começa a continuar. No começo, o Noé e o Vanitas, eles meio que não se gostam e nem vai com a cara um do outro. Mas no fim, eles acabam concordando em investigar sobre um caso de um vampiro, onde eles vão conversar com um associado da República, que é um vampiro, que ele cuida com a relação dos vampiros com os humanos. E esses caras querem executar aquela moça do começo, porque ela é uma amaldiçoada, e eles acreditam que ela não foi curada e vai executar, porque é o trabalho do carrasco. São executar os amaldiçoados, que eles não acreditam em cura. Quando você é amaldiçoado, já era. Só que o Vanitas fala que consegue curar. Na do Noé até diz que ele consegue, só que ele acaba discordando que isso é mentira e tudo mais. Só que o Vanitas fala que quer provar que ele consegue, e assim eles vão tentar capturar o amaldiçoado para tentar curar na frente deles, para poder assim eles acreditarem. Se caso eles acreditarem, podia dar o trabalho para eles curar os amaldiçoados. E assim eles acabam saindo para conseguir tentar encontrar a cura dos vampiros, onde eles acabam encontrando também o informante dele, que é um cara que vende informações por dinheiro. E aliás, ele é mestiço, ele é meio humano e meio vampiro, só para você saber logo. Ele e os amigos dele, na verdade. Mesmo assim, ele consegue entregar todas as informações possíveis, onde o Vanitas vai atrás do vampiro amaldiçoado e consegue encontrá-lo. Só que não com ele sozinho, ele acaba encontrando com uma moça e um garoto que quer pegar o livro de Vanitas. Claro que ele nega a entregar esse livro a eles. O garoto, que se chama Lucas, ele fala que quer esse livro para curar uma pessoa que é importante para ele. Claro que o Vanitas ainda nega, porque o livro é dele, e mesmo que fosse entregar ele, não funcionaria para ele, já que esse livro só funciona com o clã da Lua Azul. Mas o problema é a moça que está ao lado dele, que se chama Janneta. Ana, eu acho que é assim o nome dela, Jana. Ela é o problema porque ela é conhecida como a bruxa da fogueira, e não é à toa, porque ela mata as pessoas evaporando elas. E é exatamente isso que ela pretendia fazer aí no momento, atacar eles. E ainda por cima ataca sem pensar duas vezes. Eles acabam correndo e fugindo. E depois ela é repreendida por Lucas, porque o Lucas é o mestre dela, já que ele é da nobreza. E ele fala que não é para matar eles, é só para conseguir o livro e pronto, somente. Enquanto os dois acabam conseguindo fugir e se esconder, onde eles acabam fazendo um plano para conseguir derrotar a Jane. E nesse plano, o plano era fazer o garoto de refém, e é o que eles fazem. Ele até consegue, ela não consegue se movimentar, pensando que eles vão matar o garoto se fizer alguma coisa. E o Vanitas coloca ela sobre a parede, falando que descobriu o ponto fraco dela e tudo mais. Mas o problema aqui mesmo é que ele acaba dando um beijo de boca nela. Parece muitas flores mostrando um romance deles dois. Nem parece que foi assédio sexual, mas enfim. E isso acaba irritando um garoto
garotinho, o Lucas, porque ele tem um apaixonite pela Jane, onde ela acaba recuando com o Lucas. Lembrando que eu esqueci de dizer a vocês que o Veneta, nesse momento, já tinha curado o amaldiçoado, que parecia um lobisomem. E aliás, os outros dois ali, empregados, conseguiu ver e até seguiram o cara que foi curado. Só que quando encontrou ele, ele já tava morto, literalmente evaporando, que parece uma entidade de uma sombra, falando que tinha trabalho para ter roubado o nome dele, mostrando que vai ser um vilão da obra. E aparenta que o nome dessa sombra é Charlatan. Mas o mais importante aqui é que eles conseguiram provar que conseguem curar o amaldiçoado, então acaba soltando a garota. Claro que eles querem ficar mais de olho deles para saber se isso aí não é algum fake news. Então eles falam que a menina vai ter que ficar por perto como empregada para eles ficarem de olho nela. Resumindo, ela ganhou um emprego na prefeitura, enquanto o Veneta e o Noé, eles vão dormir no mesmo quarto em um hotel, onde eles conseguiram um quarto no hotel, de graça ainda por cima, que eles disseram que vai ficar tudo na conta da prefeitura. Isso tudo para ficar de olho dos três, para ver se os três não vai fugir e tudo mais. Mas uma coisa interessante é que o Noé, ele tem uma habilidade de ver a mente da pessoa e até mesmo o passado da pessoa, mesmo que ela não lembre pelo sangue dessa pessoa que ele beber. Ele vai usar essa habilidade para utilizar naquela moça, para saber como ela ficou daquele jeito, amaldiçoada, e para saber quem é o vilão. E é o que ele faz. Ele entra dentro da mente dela, que é onde tem um show de circo. E não só isso, aparece uma criatura de sombra que se chamaria Charlatan, como eu falei no começo. E ainda por cima acaba comendo a cabeça do Noé no sonho. Acaba fazendo ele acordar com muito medo. E ele acaba entregando todas as informações sobre o Charlatan para eles, onde eles acabam meio que percebendo que é uma entidade que está amaldiçoando os vampiros. Mas também acaba aparecendo outra moça, que se chama Dominique. Ela será importante para a obra, um pouquinho, na verdade. E ela tem uma paixão pelo Noé, onde ela coloca até uma coreia de cachorro nele e acaba levando ele para outro lugar, que é para o mundo dos vampiros. E o Veneta acaba seguindo eles e acabando entrando. Claro que eles já ficam até irritados porque os humanos não podem entrar naquele mundo dos vampiros, mas fazer o quê? E assim eles vão se trocar de roupa, onde ela leva o Noé para trocar de roupa com ele, onde ele pergunta o que ele tá fazendo ali. Ela fala que eles vão para um baile e ele foi convidado e quer levar ele. Ele, sem muita escolha, acaba dizendo, beleza, e acaba também eles trocando sangue. Sim, eles bebem sangue um do outro. Isso quando o Veneta só tá atrás da porta escutando tudo. E quando ele estava na festa se divertindo, dançando, o Noé e a Dominique acaba percebendo que o Veneta estava ali no show também, dando até presente para uma criança ali no momento. Isso acaba irritando bastante o Noé e levando ele para outro lugar para conversar, para ele não estar ali no show, para ele estar escondido. Mas ele fala que não, que ele quer conhecer o mundo dos vampiros e tudo mais, e acaba ignorando a ordem dele. E ainda por cima fala que a amizade deles ele não entende. Só que acaba que a menina leva ele para outro lugar para trocar de roupa com ele, para ele se trocar de roupa, na verdade. Mas o Noé acaba se distraindo com a máquina que tinha lá, fazendo só os dois indo para o caminho sozinho. Mas tudo isso era um truque, porque ela queria ficar sozinho com o Veneta para poder atacar o Veneta, pensando que ele pudesse ser um perigo para o Noé, já que ela tem um apaixonante pro Noé. E não é um apaixonante comum, é o obsessão mesmo, tá ligado? Então ela quer matar qualquer um que mexer com o Noé. Sendo que muitas vezes parece que o Noé gosta mais do Veneta que nela. Mas enfim, a Jane também tá nessa festa com o Lucas. Só que ela tava escondida porque ela tava com muita sede de sangue e não queria ficar perto de ninguém naquele momento. Enquanto o Lucas tava caçando ela, mas acaba encontrando o Noé. Manda ele acompanhar ele, dizendo pros guardas que aquele ali é um amigo dele. E os guardas até ficam pra trás, já que ele tá com um amigo dele. O problema é que o Veneta acaba entendendo que ela não sabe o objetivo dele, que é curar os vampiros. Então ele acaba meio que se irritando, acaba se soltando e pula diretamente no meio daquele negócio de luz que fica em cima do teto, onde ele fala pra todos os vampiros daquela região que ele quer curar todos e ele é do clã da lua azul e tudo mais. Todos acabam achando que ele é o vampiro humano, pelo menos, que tem a habilidade do vampiro da lua azul de amaldiçoar todo mundo ali, e então eles acabam querendo atacar eles. Na realidade, ele, não eles. Mas também parece uma vampira, que é da raça nobre, que odeia humano, detesta os humanos. Tanto que ela tenta matar ele. Só que ele acaba sendo salvo pela Jana. Mas o problema aqui é que começa a aparecer um som, um ruído, onde todos os vampiros de mente fraca acabam sendo amaldiçoados no mesmo instante, causando bastante problema, porque esses vampiros passam a atacar qualquer um que tiver pelo caminho. Isso sem falar que aparece um outro cara que não é um amaldiçoado, ou é, mas
com controle. Tanto que ele tem um objetivo que é matar o Lucas. Ele tem uma insanidade e sabe o que quer. E ele trabalha para esse charlatão, tanto que ele aparece e tenta controlar o Noé no mesmo tempo. Enquanto isso, o Venetar estava conversando com a Jane, onde ela estava com muita sede de sangue. E o Venetar percebe isso e fala para beber o sangue dele, para poder ter o controle dela mesmo. Ela tenta se negar tudo mais, que não quer o sangue dele, tudo mais, mas no fim ela acaba cedendo e bebendo o sangue dele. E ele até começa a gostar disso, mas a entidade que está possuindo o corpo do Noé, ou pelo menos quer roubar o nome dele, começa a mostrar o passado dele, na onde ele tinha uma amizade com dois gêmeos, que era Dominique e Louis. Ele e a Dominique são dois irmãos gêmeos que tinham muita amizade com o Noé. Isso porque o Noé foi adotado pelo seu professor, que seria o seu mestre, para se dizer a verdade, que ele foi comprado na verdade. Mas logo ele pegou amizade com os netos dele, que seriam esses dois. Só que aqui o passado é triste, não é algo bem legal não, porque quando eles crescem um pouquinho a mais, acontece que uma menina é amaldiçoada da cidade que eles tinham uma amizade e queria salvar a vida dela, porque ela seria executada. Como eu falei, todos os vampiros que é amaldiçoado é executado. Eles tentaram salvar a vida dessa criança, só que ela acabou cedendo pela maldição e acabou matando todos aqueles que tentaram salvar ela, tirando o Noé e a Dominique. Eles dois foram salvos pelo próprio Luigi. Só que quando ele matou a criança, ele mesmo acabou sendo amaldiçoado e não ele acabou perdendo o controle. Ele até pede para o Noé matar ele, só que no fim ele não consegue o Noé. Ele ia ser morto, Noé. Só que a questão é que ele acaba sendo salvo pelo próprio professor, que ele tanto chama, que mata Sedó, o próprio neto. Isso acaba fazendo o próprio Noé ficar traumatizado, entrar em pânico, tanto que o bicho ficou até com febre por dias. Isso vai ser explicado um pouquinho mais lá na frente, então vamos voltar pro tempo atual, onde ele estava sendo controlado pelo charlatão que queria pegar o corpo dele, ou na verdade queria que ele fosse amaldiçoado. Só não foi amaldiçoado porque ele foi salvo pelo próprio Venetar, que aparece naquele momento. E aliás, também aparece a bruxa da fogueira, a Janet. Não, os outros ali acabam correndo, porque viu que tava uma vampira poderosa e podia dar problemas porque não conseguiria derrotar. E podia aparecer outros vampiros poderosos. Então eles fugiram mesmo. Mas a Janet e o Lucas correm atrás deles. Enquanto o Venetar e o Noé e a Dominique, eles criam plano para conseguir curar todos os vampiros que tá naquela região, porque é muitos vampiros para eles curar. E quando deixava pelo caminho para curar todos os vampiros amaldiçoados, eles acabam encontrando aquela garotinha que o Venetar tinha dado uma rosinha para ela. Só que ela tava amaldiçoada e a maldição dela tava muito avançada. Se ela fosse curada, ela ia morrer. E o Venetar não tinha muita escolha, então ele simplesmente cura ela. O Noé não queria curar ela, já sabendo que ela ia morrer. Mas vamos ser sinceros que isso foi um golpe de piedade para ela e ela acabou virando um pó. Mas o problema é que já aparece aquela vampira do gelo, que tem uma máscara. Eu odeio, mano. E ela ia matar o Venetar, que ele tava congelado ali no momento. Só que ele não foi finalizado porque aparece outro vampiro que acaba salvando ele, o Noé, o Venetar. Só que esse vampiro, ele é extremamente poderoso e ele é um Lorde. E ele manda essa vampira parar de sair atacando aleatoriamente e saber o que eles estão fazendo ali e se eles são culpados também. Aí ele pergunta se eles são culpados, só que o Venetar fala que foi ele que matou aquela criança. E isso fazia o cara se irritar. Só não matou o Venetar ali mesmo porque o Noé acabou impedindo. Ele acabou estranhando e sem entender nada. Então ele recuperou um pouco da sua sanidade e acabou descongelando o cara. E ainda por cima, ele proibiu a qualquer um atacar aquele humano, até entender o que está acontecendo. E assim como ele tem um passe livre de ficar no mundo dos vampiros de boa, ele fica lá comendo bolo com o Lucas e a Dominique, que são da classe nobre, pra só ter uma noção. Tava comendo bolinho ali de boa, até só rolar provocações aqui do Venetar com a Janet, dizendo que tá rolando um romance entre eles dois. Ela acaba até se negando que aquilo ali não é romance, que ela até beijou, os dois se beijaram e tudo mais. O garoto acaba chamando ele de pervertido e tudo mais, só que ele acaba mostrando o pescoço dele, onde tem uma marca de uma rosa, que sim, os vampiros dessa obra conseguem marcar suas presas, tipo, essa presa é minha, pra outro vampiro não chegar ali e atacar, dizer que tem dono. Acaba meio que deixando a Janet com muita vergonha, porque ela literalmente marcou um cara aleatório, quer dizer que aquele cara é dela. O Lucas fala até, é desse tipo de gente que você gosta, Jane. A Jane fica sem saber o que falar, tudo mais, mas o Venetar querendo dar uma desculpa, falar que não, ela não quis marcar ele. Foi porque ela tava sem controle e tudo mais, e acabou bebendo o sangue dele e marcando ele. E assim o Lucas fica meio aliviado, porque ela tava sem o controle e ele se aproveitou dela. Claro que isso era meio que uma mentirinha para aliviar o lado da Jane. A Jane acaba ficando vergonhada e tudo mais, porém ela acaba pegando o Venetar e levando para outro lugar, pulando pela janela. E o Noé vai atrás também, porque o Noé quer saber o que tava acontecendo. Coitado do Lucas. E os dois acabam conversando num beco para saber qual é a do Venetar. A Jane quer saber. Ele fala que ama ela, tudo mais, que ela
gosta dela muito, mas também tem uma conversinha um pouquinho séria, né? Onde ele pergunta se ela é uma amaldiçoada. Nem ela sabe responder isso, acredita que ela não sabe se é amaldiçoada ou não, mas como ele é muito apaixonado por ela, ele fala, eu vou prometer pra você, se você perder o controle, eu te matarei. Isso sem falar que ele falou que também ia alimentar ela com o sangue dele, mas com duas condições. A primeira é que ela não pode beber sangue de outra pessoa além da dele. E a segunda é para ela chamar ele pelo nome. Ela meio que com muita sede, porque o sangue dele parece ser muito bom, ela acaba atacando e bebendo o sangue dele. E até ninguém fala o nome dele, não? Eu não expliquei muito bem porque ela só chamava ele de humano. Ele pediu pra parar de chamar ele de humano e chamar pelo nome. E depois que eles vão embora, o Noé que tá aí em cima do telhado, ele vê tudo, a conversa, ou pelo menos ele viu tudo que aconteceu, na verdade. E parece que ele ficou meio deprimido, mano. Parece que ele tá com ciúmes. Será que ele é gay, mano? Só que a partir da Demonique, Noé também tá conversando com ele, ele fala, descreve que ele sente uma coisa que ele acha ruim e tudo mais. Ela acha que tá com ciúme do Vanity, fica até chateada com isso, mas no porém, o que ele queria mesmo era beber o sangue do Vanity. Ele disse que o cheiro do sangue dele é doce, que queria beber aquele sangue e tudo mais, e ficou com vontade de tomar aquilo primeiro comparado às outras pessoas. A Demonique fica chateada e acaba avançando em cima dele, mordendo ele acaba rindo e dizendo que para parar com isso. Só que ela acaba mordendo e bebendo o sangue dele, e ele bebe o sangue dela, trocando sangue. Depois disso, eles vão pra uma festa, onde eles vão pro baile de novo. Parece que esse lugar só tem baile. Mas assim, eles acabam dançando. Na verdade, a Demonique acaba chamando a Jane pra dançar, porque o Noé ia chamar a Jane pra dançar. Então ela impediu dele chamar. E sem muita escolha, ele acaba chamando o Vanity pra dançar. E ele acaba falando que não sabe dançar, por isso que ele não chamou a Jane pra dançar. Ele fala que vai ensinar e tudo mais. Então ele acaba concordando e os dois dançam. Depois ele pergunta o que é amor. O Vanity fica estranhando e acaba rindo dele, não sabe nem o que é o amor. Mas ele fala que nem ele mesmo sabe muito o que é o amor. Ele diz que a sensação que ele sente pela Jane é um coração dele bater um pouquinho forte. Ele diz que só pensa um pouquinho na aparência dela. Ele gosta do jeitinho dela de rir, do cabelo dela e tudo mais. Tudo isso chama a atenção dele. Mas acredite se quiser, isso ainda não é o amor. Isso acontece muito na frente, mas você vai ver. No outro dia, eles vão se encontrar com aquele Lodi lá, que é aquele que salvou a vida do Vanity. A Demonique, ela avisa ao Noé para tomar cuidado com aquele cara. Aquele cara ali é um Lodi. Ele pode parecer meio cara pacífico, mas às vezes não é e tudo mais. É bom tomar cuidado com as palavras que vai usar contra ele. É exatamente isso que eles vão fazer. Eles vão se encontrar, porque é um interrogatório também para saber o que tá acontecendo. E eles vão para lá. E chegando lá, eles estão conversando para saber de informações de um para o outro. Onde eles perguntam por que quiseram assassinar o Lucas. E pelo que parece, é que ele tem uma influência muito grande, perdendo só para a rainha mesmo. Parece que o cargo dele é conselheiro da rainha ou algo do tipo. Se matasse ele, poderia provocar um caos e até acabar com uma pedra para muitos nobres que não gostam dele. Mas depois eles conversam sobre conseguir informações também sobre o vampiro da Lua Azul. Pelo menos o Lodi quer saber sobre a vampira azul, sobre o Vanity e muitas outras coisas. Mas o Vanity, ele fala que vai dar as informações caso ele faz um favor. E ele pergunta, qual? Aí ele faz diversas perguntas, tipo, se a rainha tem alguma coisa a ver com o charlatão. E ela pode ser uma amaldiçoada, ela pode ser a culpada pela causa dos amaldiçoados. Isso é meio que acaba irritando todo mundo aí que tá no meio, tirando o Lucas. Aí meio que todo mundo tenta impedir também o cara de cabelos vermelhos de matar o Vanity. E ele acaba derrubando todo mundo que está ali, tirando o sobrinho dele. E depois ele acaba banindo o Noé e o Vanity de pisar o pé ali do mundo dos vampiros. E acaba sendo expulso. Mesmo assim, o Vanity fala que já conseguiu tirar as informações, porque o Lucas não reagiu, assim comprovando a tese do próprio Vanity. Isso acaba até irritando um pouco o próprio Lodi, porque ele queria saber mais informações, porém não deu as informações e ainda por cima pegou alguma informação que ele queria. Mas enfim, depois vem o caso do sequestro, onde todos os vampiros estão sendo sequestrados e os informantes tentam dar informação para o Vanity. E eles também pareciam tudo apanhado, porque eles tinham apanhado dos caras que bateram neles, que tá sequestrando vampiros. E assim eles passam meio que investigando um labirinto que tem lá em Paris, que tem embaixo da terra, que era onde os vampiros se escondiam e tudo mais, que agora é uma base da igreja. E lá é um local de evento para turistas, onde eles podem ir ali, olhar as coisas e tudo mais. Porém, eles não conseguiram descobrir nada, mas depois eles vão embora. Só que o Vanity, ele tenta ir lá sozinho mesmo. Mas o Noé acaba vendo isso e acaba seguindo ele. Ele meio que tenta expulsar o Noé porque ele quer fazer essas coisas sozinho, mas ele fala que não, que ele quer ir, quer saber mais informações sobre o próprio Vanity. Ele não quer dar as informações nem nada do tipo, mas ele acaba sempre entregando alguma coisa ou outra a passar do tempo. Informações como o tipo que ele já foi da igreja, sim, por incrível que pareça, ele foi na igreja e ele foi cobaia de um doutor maluco
maluco que tá escondido baixo do labirinto. E eles entram lá pra tentar caçar esse doutor. Só que acaba encontrando um museu ali de vampiros mortos, onde aparece um bispo, que ele é um capitão, que pode matar eles ali, porque ele é um dos mais poderosos, e eles são caçadores de vampiro. Mas ele só tava perdido, e eles também tava disfarçado de padre. Então eles meio que saem ali no momento, procurando um local de saída. Só que ele não é tão bobo assim não, meio que ele pegou o Veneter e prendeu ele numa jaula, começou a lutar contra o próprio Noé, dizendo que ele é um vampiro. E o Noé acaba mostrando os olhos vermelhos dele, e assim meio que ele descobriu que ele é um vampiro mesmo. E ainda acaba cegando ele com uma bomba de cegueira. E os dois acabam lutando, tendo um confronto aqui. Mas no fim, ele acaba descobrindo que quem tá dentro da jaula, ou da prisão, é o próprio Veneter. E ele começa a chorar, a ficar feliz, porque ele já queria conhecer o Veneter, sabendo que ele é um humano que cura vampiro, algo do tipo. Ele pensa que ele tá sendo usado, na verdade, manipulado. E esse cara quer ser o próprio anjo em pessoa, Deus. Ele leva todo mundo para a igreja e tudo mais. E ele acaba culpando o vampiro por tá manipulando ele. Ainda tenta matar ele usando também um soro que dá habilidades aprimorado. Faz sentido porque esses vampiros aí têm super força e os humanos não. Mas no fim o Veneter consegue fugir da prisão, consegue sair. Consegue também distrair o cara, o padre, e sai correndo, o Noé. E assim conseguindo fugir, pelo menos por um tempo. Porque ele acaba chamando reforços e acaba procurando ele com um monte de exército de caçadores de vampiros. Mas logo depois, eles acabam se encontrando de novo, onde eles têm um confronto. Só que o Veneter queria derrotar muito o caçador de vampiros. Só que o Noé não. O Noé queria conversar e tudo mais. No fim, ele faz do jeito dele, o Noé. Que ele queria fazer um refém para poder conseguir enganar o padre. Onde ele pega o pescoço do Veneter e diz que vai matá-lo ali mesmo. Eles tentam tentar impedir a morte do Veneter pelo Noé, mas ele acaba enganando ele para conseguir lutar com ele e derrotar todos os que estão ali. E consegue essa proeza. Mas porém, depois ele conversa com ele falando que ele é um vampiro do bem, que esse caça vampiro do mal, só quer ajudar eles. Eles acabam acreditando e tudo mais, ele começa a rir e vê que eles têm muita amizade mesmo com o Veneter. E assim ele fica muito amigo deles dois. Assim ele meio que eles ajudam a ele caçar o doutor que tá escondido dentro daquele labirinto. E por incrível que pareça, acaba encontrando. Ele literalmente pegava vampiros e fazia de cobaia e testes porque ele queria se tornar o próprio vampiro. E aliás, o Veneter, ele finge estar totalmente do bem no lado dele, para ele não fugir e nem emitir para eles, que ele quer informações dele. E ele é muito baba-ovo do quem curta a obra dele. Então só você fingir que gosta da obra dele, ele vai contar tudo sem precisar interrogá-lo. É exatamente isso que ele fala. Ele só não fala com quem tá trabalhando, pelo menos no momento. Quando ele diz que quer arrancar o olho do Veneter, o próprio Noé acaba ficando com raiva e acaba impedindo. Aí parece um cara que é aquele cara que tentou matar o Lucas lá no começo. Assim nós descobrimos que ele trabalha para o charlatão. E ele fala que vai destruir todo o laboratório e depois foge dali. Não, eles ficam culpados com uma criatura que sai dentro de uma porta ali. Aí eles têm que enfrentar essa criatura que devora tudo que tá pelo caminho. O Noé fala, por que não exorcista essa criatura? Ele fala que não, porque essa criatura, várias camadas de escuridão, e tem que pegar o portador que está lá dentro. O máximo que eles poderiam fazer é fugir e deixar essa criatura morrer, porque literalmente vai ser consumida e morta depois de um tempo. Mas o Noé fala que quer salvar a vida dessa criança que está sendo consumida dentro da criatura. Então ele resolve pular dentro da criatura. O Veneter acha que isso é burrice, porque isso seria morte na seta. Mas meio que o Noé consegue convencer a ele, conseguir pular ali, e eles acabam pulando. E assim encontrando a criança e acaba exorcistando a criança, tirando essa energia negativa, e a criança volta ao normal. E assim os padres falam que vai resolver com os casos dos vampiros desaparecidos e não vai matar eles, vão liberar tudinho. E assim manda eles fugir, porque eles acabaram meio que entrando ali sem permissão nem nada, e eles são meio que criminosos fazendo esse tipo de coisa, mesmo que esteja certo. E é isso que eles fazem, eles acabam fugindo dali, conseguindo uma grande informação sobre o que diabo está acontecendo. No episódio mais específico, quando eles estão mais de boa, a Jane, ela tá querendo ter um encontro com o próprio Veneter. Ele meio que estranha, mas ele vai ter esse encontro, onde eles acabam andando. E o plano da Jane, que ela tava conversando com a Demonique, ela falou que era pra ela fingir que gostava do Veneter, que ele só tá correndo atrás dela porque ela se incomoda. E se ela fingir que gosta dele, provavelmente ele vai deixar ela de lado. E é o que ela faz. Só que o Veneter não recua, ele meio que ele avança mais em cima pra ver o que ela quer. Enquanto isso, Noé estava dormindo. Não, onde ele também recebe uma carta para conseguir se encontrar com o Duque. O Duque não, é o Lorde lá. Onde eles vão se encontrar num restaurante. Onde eles ele fala o objetivo dele, ele fala que quer ser o maior defensor de vampiros e humanos. Ele tem tipo, nem vampiros nem humanos deve guerrear. Isso acaba irritando bastante o Lorde, falando que ele falhou do teste. E acaba mordendo ele e ainda por cima dando uma ordem. Ele tem uma habilidade de controlar o cara, dando uma ordem específica que
ele tem que obedecer cegamente. Depois ele apaga e parece que volta pro canto lá dele. Esse cara não mostra se gente boa não, eu acho que ele deve ser um dos vilões da obra. Enquanto isso, o encontro do Venator tava tudo dando ok. Não, ele disse que ia usar o banheiro para mijar. Aí ele vai mijar e deixa a Janet ali no momento. Só que ela começa a ver sangue, porque uma criança acaba se machucando. E ela começa a sentir muita sede. E ela ia beber o sangue dessa criança. Só não bebeu porque o Venator apareceu na hora e deu o sangue dele para ela beber. E levou para outro lugar, onde eles dois conversaram bastante. Ela falou que não é amaldiçoado ou algo do tipo. Ele fala da promessa dele. E ela bebe o sangue dele ali no momento. Parecendo que até rolou relação entre eles dois. Depois disso ele acompanha ela diretamente para casa dela. Até o momento que ele começa a pensar sobre a carta que recebeu. Que, oxe, você veio aqui, não recebeu permissão não. Ela falou que recebeu daquele Lorde. Assim o Venator, com o seu instinto de desconfiança, ele acaba percebendo que tem alguma coisa errada e corre diretamente até o Noé. Só que o Noé tava dormindo, que ele passou o dia todo dormindo. Ele é estranho, mas acaba dizendo, ok, então beleza. E a menina fica lá sozinha esperando o Venator. Se não fosse o próprio Lorde que acaba aparecendo ali e levando ela diretamente pra casa, o bichinho só ia ficar esperando lá à toa. Depois disso, eles ganham uma missão nova, onde eles têm que descobrir sobre o lobo que acabou estraçalhando uma pessoa de uma cidade que eu esqueci o nome. É bem difícil falar o nome da cidade. Que aí fica em Paris, que é um interior. Esse lobo, ele é gigante, que começa a devorar pessoas. O Venator, ele desconfia que pode ser um amaldiçoado e quer investigar sobre esse caso. E é isso que eles fazem. Incluindo também os caras que gostam de informações, eles querem ir junto. Isso vai ter o Venator se desconfiar um pouco sobre esses caras. Mas o Noé, ele acaba falando que quer beber o sangue do Venator. O Venator fica extremamente irado e com raiva. E briga com ele, dizendo que se ele tentar beber o sangue dele pra ver a memória dele, ele vai ser morto. Depois disso, ele vai pro telhado pra dormir em cima da teia. E quando ele volta pra pegar as coisas dele, pra pegar o trem pra ir diretamente até o lobo, ele vê que o Noé tava acordado porque não dormiu. E eles vão pegar o trem, meio que eles estão caminhando, afastados um do outro, porque elas da briga de ontem. Mas parece que dá tudo ok depois. Eles conversam um pouco e acabam se entendendo, assim pegando o trem. E a razão por o Noé não ter dormido também foi porque ele tava com medo de dormir até tarde e o Venator fosse sozinho. Ele não queria deixar o Venator ir sozinho. Mas ele disse que é pra ele dormir, pra ele não ir muito cansado. E ele disse que não vai fugir não. Assim ele dorme. E por fim eu vou terminar por aqui porque já acaba a primeira parte da primeira temporada, mais ou menos. Prefiro acabar por aqui porque o vídeo também já tá ficando muito grande e eu não quero deixar esse vídeo gigantesco, senão vai ficar 1 hora. Qualquer coisa se dá like, comente, sugestões e tudo mais. Falou, tchau, tchau e até a próxima.